A saudação e a paz a todos. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha estudos, meditações e reflexões nos capítulos da Bíblia. Você que já está inscrito no canal e que tem acompanhado os vídeos, vamos prosseguir hoje com os estudos dos evangelhos, fazendo a leitura de Marcos, capítulo 2. Versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares, junto à porta, eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Esse versículo 1 e 2 nos trazem uma reflexão. Para nós entendermos esse versículo 1 e 2, nós precisamos fazer uma memória do capítulo 1 de Marcos. No capítulo 1 de Marcos, nós vimos que Jesus cresceu na cidade de Nazaré, que ficava na região da Galileia. Quando ele completou os seus 30 anos, ele saiu de Nazaré, fez uma viagem até a região da Judéia, na cidade de Jerusalém, para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Jesus permaneceu em Jerusalém, na região da Judéia, até que João fosse preso. Quando João Batista foi preso em Jerusalém, Jesus voltou para Nazaré. Em Nazaré, ele estava caminhando ao lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia também é conhecido como Mar de Tiberíades, porque existe uma cidade chamada Tiberíades, e o Mar da Galileia, ele é um mar que passa pela cidade de Tiberíades. Então, na parte em que o Mar da Galileia está passando pela cidade de Tiberíades, ele é conhecido como Mar de Tiberíades. Mas ele também nada mais é do que o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia também é conhecido como Lago de Genezaré. Na verdade, o Mar da Galileia não é um mar, porque ele não tem água salgada. Ao contrário, ele tem água doce. Mas ele é chamado de mar por causa da extensão dele. Então, eu só estou fazendo esse comentário para que seja mais fácil para o estudo dos evangelhos. Porque muitas vezes nós lemos na Bíblia, nos evangelhos, porque Jesus estava no mar de Tiberíades, porque Jesus estava no lago de Genezaré, porque Jesus estava no mar da Galileia. E daí as pessoas ficam pensando que era num lugar e era noutro e era noutro. Mas, na verdade, o Mar da Galileia, ele tem uma extensão de 19 quilômetros. Ele é um lago que tem a forma de uma harpa. E ele é um lago que passa por várias cidades. E o ministério de Jesus, muitos dos episódios passam-se em torno desse lago, desse mar. Então nós já lemos no capítulo 1 que os primeiros discípulos que Jesus chamou, que foram os irmãos André e Pedro, e depois ele chamou Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, foram chamados quando Jesus estava passando pelo mar da Galileia. E nesse capítulo 2, nós vamos ver que Jesus chamou Levi, que era Mateus, o evangelista Mateus. E foi também no caminhando no Mar da Galileia que Jesus encontrou Mateus, como nós vamos ler daqui a pouco, nos próximos versículos. Mas, depois que Jesus foi para Nazaré e chamou os seus primeiros discípulos, que foram André e Pedro, e depois Tiago e João, Jesus foi para a cidade de Cafarnaum. A Cafarnaum era a cidade que ficava na região da Galileia, próximo à cidade de Nazaré.
e era onde morava a sogra de Pedro. E quando nós lemos Marcos no capítulo 1, nós vimos que Jesus e os seus primeiros discípulos, né, que eram Pedro e André, e Tiago e João, foram até lá para começar a pregar a palavra em Cafarnaum. Jesus entrou em Cafarnaum, começou a pregar nas sinagogas e ficaram hospedados na casa da sogra de Pedro. Um dia, a sogra de Pedro teve febre e Jesus curou ela. Isso nós lemos em Marcos capítulo 1. Logo que Jesus curou ela, várias pessoas que estavam enfermas e que estavam endemoniadas foram levadas até a porta da casa da sogra de Pedro. E Jesus expulsou os demônios e curou várias pessoas doentes. Na sequência, Jesus acordou no dia seguinte bem cedo para a região do deserto, e aí depois os discípulos continuaram com Jesus, pregando nas outras cidades vizinhas. E depois que Jesus pregou nas cidades vizinhas a Cafarnaum, nós começamos agora a leitura do capítulo 2. Alguns dias depois, ou seja, depois de Jesus pregar em algumas cidades que ficavam em volta de Cafarnaum, junto com seus primeiros 4 discípulos, Jesus voltou a entrar em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então, quando o versículo 1 aqui fala e soube-se que estava em casa, significa que Jesus voltou para a casa da sogra de Pedro. É essa casa que esse capítulo 2 está se referindo. E aí vem o versículo 2: E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Como alguns dias antes Jesus já tinha expulsado demônios e já tinha curado várias pessoas enfermas, as pessoas que não tinham tido a oportunidade de ver Jesus nos dias seguintes, quando Jesus e os seus primeiros 4 discípulos foram para as cidades vizinhas, né, eles foram lá. E aí, as primeiras meditações que ficam nesse versículo 1 e versículo 2 são as seguintes: o que as pessoas pensam a seu respeito? Você que está acompanhando essa meditação, onde Jesus passava, ele trazia cura para os doentes e ele expulsava os demônios. Ou seja, ele expulsava o mal da vida das pessoas. Será que onde nós passamos, nós temos deixado uma marca em que as pessoas olham para nós e têm boas lembranças de nós? Ou será que as pessoas lembram de nós com más memórias? Onde Jesus passava, Jesus trazia diferença. Essa é a primeira questão. A segunda questão é: como as pessoas da sua família veem você? Como você é no seu dia a dia? Você tem sido uma pessoa que traz um bom cheiro? Uma pessoa que traz o bom cheiro de Cristo? O cheiro de Cristo significa, Paulo usa essa expressão, nós somos o bom cheiro de Cristo, querendo dizer que onde nós passamos, o olfato é um dos nossos sentidos, em que quando nós respiramos e sentimos o bom cheiro, queremos ficar nos lugares em que existe o bom cheiro. Mas quando o lugar está com um cheiro, com fedores, nós queremos sair de logo daquele lugar. Então, Paulo, quando faz essa simbologia, falando a respeito do cheiro, que nós somos o bom cheiro de Cristo, nós somos o perfume de Cristo, fica essa pergunta: você é aquela pessoa que as pessoas falam, que bom que ele chegou, que bom que ela chegou.
ele vai trazer uma mensagem que vai nos ajudar, que vai arrancar o mal de perto de nós. Ou você é aquela pessoa que as pessoas falam: ih, lá vem o fulano, lá vem a fulana, lá vem aquela pessoa desagradável, ruim, que carrega o mal consigo. Então essa é como as pessoas da sua família veem você. Lá no livro de 1 Timóteo, Paulo fala a respeito disso no capítulo 5, no versículo 8. Ele fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então tem muitas pessoas que por fora, quando estão conversando com outras pessoas, são gentis, são simpáticas, são amorosas, mas não fazem isso com relação às pessoas da sua própria família. Então, você precisa cuidar bem das pessoas da sua família, porque as pessoas da sua família são as primeiras pessoas que Deus deu para você cuidar, para nós cuidarmos. Então, as pessoas da nossa família são as primeiras pessoas que precisam ver Cristo em nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação ao retorno de Jesus a Cafarnaum, nós vemos que quando o versículo 1 e o versículo 2 falam: e alguns dias depois, Jesus e seus discípulos estavam novamente em Cafarnaum e as pessoas se ajuntaram na porta da casa. Por que que elas queriam ver Jesus? Porque Jesus tinha trazido boa influência para as pessoas e havia deixado uma marca, uma memória boa, uma memória de boas ações. E lá no livro de 1 João, no capítulo 4, nós vemos no versículo 8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E no versículo 20, se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Então, esses textos mostram que a manifestação do amor, a manifestação das boas ações nas pessoas com quem nós convivemos e nos lugares por onde nós passamos, faz com que as pessoas vejam em nós que verdadeiramente somos de Deus. Jesus, por onde passava, deixava a marca de que realmente era de Deus. Qual a marca que eu tenho deixado na vida das pessoas por onde eu tenho passado? Será que a pessoa voltaria a ficar na minha porta, batendo e dizendo: eu quero falar com ele, eu quero falar com ela porque ela tem uma mensagem que realmente transforma, elimina o mal da nossa vida e nos traz para o caminho do bem? Então, o versículo 1 e o versículo 2 fica essa mensagem. Jesus de volta a Cafarnaum, de volta nos lugares em que você passou. Qual a mudança que você tem gerado na vida das pessoas? Agora, vamos ler do versículo 3 até o versículo 12. Antes de fazermos uma meditação, que nesses versículos 3 a 12, nós vemos que Jesus cura um paralítico. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: 7.
Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. 11. A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. 12. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Aqui nós vemos que Jesus curou um paralítico. Nós vemos que esse paralítico não tinha como chegar até Jesus. Então, ele precisou do apoio de 4 amigos. Esses 4 amigos estavam tão dispostos a ajudar o seu amigo paralítico que eles passaram pela multidão, subiram na casa, descobriram o telhado, carregaram o paralítico para cima do telhado e baixaram esse paralítico dentro da casa para que ele ficasse na frente de Jesus. Primeira reflexão que fica para nós é a seguinte: quais são os amigos que têm andado com você? Os amigos que andam com você são pessoas que apoiam você nos teus projetos? São amigos que dizem para você que Deus te dará vitória? São amigos que podem ajudar você para que você... São amigos que estariam dispostos a fazer isso que esses 4 fizeram por esse paralítico? Escolha bem os seus amigos. Se você conta alguma coisa para uma pessoa e diz assim, que você pede oração, e a pessoa diz uma palavra negativa para você, ou ela fala que Deus não vai fazer mudança na sua vida, ou diz que isso é muito impossível de acontecer, ou fala, isso daí não tem jeito. Essas pessoas, você deve se afastar delas, porque pessoas que não têm fé em Deus, pessoas que não vão ajudar você no seu desenvolvimento pessoal, no seu crescimento pessoal. Quando você fala que quer abrir uma empresa e a pessoa fala assim, vai ter que trabalhar muito. Jesus, a palavra de Deus no livro de Provérbios, lá em Provérbios no capítulo 6, condena a preguiça. Vamos entrar aqui em Provérbios capítulo 6 e vamos ler aqui os versículos 6 até 11. Provérbios, vamos aqui no capítulo 6, no versículo 6 até o 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior nem oficial nem dominador, esse é o versículo 7, né? O próximo versículo é o 8, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Versículo 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Versículo 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então nós vemos aqui que a palavra, as escrituras no livro de Provérbios, no capítulo 6, condenam essa questão de ficar dormindo muito. Então a pessoa, você fala assim, vou abrir uma empresa, a pessoa fala, vai ter que trabalhar muito, né? É normal você ter que trabalhar para poder obter os resultados que são favoráveis. Você fala, vou começar um curso, a pessoa fala, vai ter que estudar muito. Sim, nós precisamos estudar para que possamos ter conhecimento. Aí você fala, está difícil,
para encontrar um casamento. E aí a pessoa fala para você: nos dias de hoje é muito difícil encontrar um homem de Deus. É muito difícil encontrar uma mulher de Deus. É muito difícil encontrar uma pessoa boa. Quando uma pessoa fala essas coisas para você, ela já está lançando uma palavra que não ajuda em nada. Ela está dizendo para você que o teu plano, que o teu projeto, seja ele qual for, é impossível. Eu gostaria de fazer uma viagem para conhecer os Estados Unidos. Ou eu gostaria de conhecer Paris ou a Europa. Ou eu gostaria de conhecer uma outra cidade, seja qualquer que seja ela. Cada pessoa tem um plano, cada pessoa tem um sonho, cada pessoa tem um projeto diferente. Não importa qual seja. A Bíblia conta no livro de 1 Samuel que Ana era uma mulher estéril e ela queria ter um filho. Esse era o propósito dela. Algumas mulheres querem ter filhos e podem se juntar com amigas que dizem: amiga, é muito difícil de você conseguir, não tem como conseguir. Então, pessoas que são assim, veja, esse paralítico ele estava cercado por 4 amigos que estavam dispostos a ajudá-lo. Cerque-se de pessoas que querem te ajudar. Se uma pessoa fala uma palavra negativa, ela tem que ser colocada para fora do seu círculo de amizades, para que a negatividade dela não venha fazer com que você perca a força de lutar pelo teu projeto, de lutar pelo teu sonho, de lutar pela sua vida. Então, veja o que a pessoa fala quando você compartilha alguma coisa a respeito da sua vida para ela. Então, às vezes, a pessoa faz um comentário sutil, um comentário de leve, que não parece que tem uma maldade em relação ao teu projeto. Por exemplo, você fala para a pessoa assim, aquele exemplo do casamento, né? Gostaria de me casar. E a pessoa fala para você assim: é muito difícil de encontrar uma pessoa boa nos dias atuais. A pessoa não disse para você não vai conseguir. Mas ela disse de maneira indireta que você praticamente não pode conseguir. Então, às vezes a pessoa fala assim: você já tem muitas bênçãos na sua vida. Porque muitas vezes uma pessoa conseguiu a bênção na vida financeira e na vida espiritual, mas às vezes ainda não conseguiu se casar. Por exemplo, lembrando do caso da Ana. A Ana, se você abrir a Bíblia em 1 Samuel no capítulo 1, a Bíblia conta que ela era casada com um homem chamado Eucana. Pelo relato da Bíblia, Eucana era um homem próspero. Não está escrito, e Eucana era um homem próspero. Mas só o fato dele ter receita financeira para poder ir até Siló, né, ou Shiló, como alguns dizem, né, todos os anos, levando o sacrifício, carregando Penina e Ana juntos, né, indo até lá, mostra que ele não tinha problemas econômicos e financeiros. E quando Ana começa a ser provocada por Penina e ela começa a se lamentar para Eucana, Eucana olha para ela e fala: eu amo você. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Quando Eucana fala isso para Ana, nós podemos perceber que ela tinha o amor do seu esposo. Quando nós vemos que Ana era a primeira mulher com quem Eucana tinha casado, nós podemos chegar à conclusão de que Eucana só casou com Penina porque Ana não podia gerar filhos. Então ele teve a segunda mulher veio com a finalidade de que ele tivesse filhos. Então a permissão naquele tempo do Antigo Testamento de ter uma outra mulher para poder formar a sua família veio
com um propósito para que era formar família e ter filhos. Quando nós vemos esse contexto, nós vemos que o problema de Ana era a questão da sua esterilidade. Ela tinha a bênção na vida econômica e financeira, porque o marido dela podia levá-la para os lugares, não existe relato nenhum de que eles tinham problemas financeiros. Ela tinha o amor do marido dela, então ela não tinha problemas relativos à vida sentimental, mas o problema dela era em relação à esterilidade. E talvez as pessoas que estivessem em volta dela iam dizer: ah, ter filho é difícil. Essa é a prova que você vai carregar pela sua vida. Deus resolveu provar você para que você não tenha filhos. Como você já tem a bênção na vida financeira e já tem o amor do seu marido, então você tem que se conformar em ficar estéril, porque todo mundo tem que ter uma prova. Então, alguém poderia dizer isso para ela. Se alguém dissesse isso para ela, ela não poderia receber essa palavra. A palavra que ela deveria revidar é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. O Senhor tem a bênção em todas as áreas da vida de todas as pessoas. Aceitar uma palavra dessa dizendo: que bom que eu já tenho o financeiro, que bom que eu já tenho o espiritual, mas que ruim que eu não tenho o sentimental, ou que ruim que eu não tenho um filho, ou que ruim que eu não tenho aquela faculdade ou aquele curso que eu gostaria, ou que ruim que eu não consigo ser um empreendedor e ter o meu próprio negócio e realizar o meu projeto de ter a minha empresa, é algo que não procede de Deus. Mas na convivência com as pessoas, muitas vezes, alguém olha para você e fala: você já tem isso, isso e isso. Então essa é a tua prova. Refute essas pessoas do seu círculo de amizades. Coloque para longe. Porque a pessoa está limitando o poder de Deus na tua vida. Então, esse paralítico, nós podemos dizer, é alguma área da sua vida que pode estar paralisada. Que você pode pensar assim: Deus já me deu tanto, mas nisso Ele não operou na minha vida. Não perca a tua esperança. Cerque-se de amigos como esses 4 amigos desse paralítico. Eles levaram o amigo para diante de Jesus. Disseram: vamos levar você juntos. Vamos carregar você até em cima da casa. Vamos destelhar a casa. Vamos colocar você na frente do Senhor, porque Ele pode operar um milagre na sua vida. Cerque-se de pessoas que vão orar com você, que vão jejuar com você, que vão te dar palavras de ânimo e de força, que vão dizer para você que você pode alcançar o impossível de Deus na sua vida, porque são essas pessoas que merecem estar do seu lado. Não ande com pessoas que colocam limites ao poder de Deus ou que colocam limites do poder de Deus na sua vida. Afaste-se dessas pessoas. Corte elas do teu WhatsApp. Arranque do teu círculo de amizades, porque essas pessoas vão trazer influência negativa sobre a sua vida. E nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e o Senhor tem poder de abençoar a todos, em todas as áreas, desde que a nossa confiança esteja absoluta e exclusivamente nele. Então escolha bem os seus amigos. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao segundo ponto, tem muitas pessoas nos dias atuais que andam sozinhas. Elas ficam: eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Se você não anda sozinho por opção, procure amigos. Procure pessoas para que você possa andar junto com você. Porque ter amigos é importante. Tem uma palavra no livro de Eclesiastes
que fala sobre isso. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro para que o levante. Então, nesse versículo 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Versículo 12, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse texto pode ser usado para falar a respeito da importância do casamento. Estamos vivendo dias em que muitas pessoas já não querem mais se casar, em função de decepções que tiveram, de relacionamentos anteriores. A decepção que você teve com relação a relacionamentos anteriores não deve gerar em você a descrença no projeto de Deus, mas deve servir para o seu aprendizado, para que você busque mais instrução e informação a respeito de como ter uma vida abençoada no casamento. Quais são as falhas que você cometeu no momento em que você recrutou a pessoa com quem você se relacionou? E serve também para que você pense quais foram as coisas que essas pessoas ou que essa pessoa com quem você viveu antes te decepcionou, em que elas decepcionaram, em que ela te decepcionou, para que você possa aprender aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta e aquilo que você quer. E é necessário que, antes de tudo, você tenha instrução no Senhor. Por exemplo, se você é um homem e está procurando uma mulher, leia Provérbios capítulo 31. Em Provérbios, no capítulo 31, existe uma descrição das características que uma mulher deve ter para que um homem escolha uma mulher. Se você é casado e está passando por dificuldades no seu casamento, procure conversar com a sua esposa e meditar em Provérbios capítulo 31 juntos. Se você quer orientar a sua filha, o seu filho, para que se casem, medite nesse mesmo texto, dizendo para a filha, olha, essas são as características de uma mulher virtuosa. Fale com o seu filho, olha, essas são as características que a Bíblia traz para que um homem escolha uma mulher. Se você quer saber quais são as características que um homem, que um marido deve ter, leia 1 Timóteo, capítulo 3. Paulo fala ali, traz a descrição das características de um bispo. Aí você pode dizer, mas eu não quero ser bispo. Mas ali existe um padrão, existe um referencial de alguém que serve a Deus, que pode servir como um modelo, mesmo que você não queira ser um pastor, mesmo que você não queira ser um pregador, mesmo que você não queira, você pode usar aquilo como um parâmetro, como uma referência. E esse aqui é o versículo 11. Agora, se você ainda não está pensando em casamento, porque você é jovem e está deixando esse projeto para depois, mesmo que você não esteja pensando nisso ainda, talvez você seja um adolescente, talvez você tenha um filho adolescente, é importante ensiná-los a terem amigos no seguinte sentido: ter amigos, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Projetos de estudo para ser aprovado em um vestibular,
em um concurso, para fazer um exame, projetos de esportes. Nós vemos que todos aqueles que são atletas, eles andam sempre com equipes, pessoas que telefonam e dizem, ó, você não vai treinar hoje? Vamos fazer o treino tal hora, tal dia. Pessoas que saem para fazer corridas, para andar de bicicleta, para fazer coisas juntos. É importante ter amigos, porque se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Já existem aquelas pessoas que são más influências, que vêm para dizer, você não vai conseguir, você não pode. Querem limitar o teu sonho, querem limitar o teu projeto, querem limitar a sua vida. Não aceite isso. Fique com essa palavra de Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9, 10 e 11 e 12. Porque é importante ter amigos. E, para terminar essa parte da questão do paralítico, os primeiros amigos que você deve ter são as pessoas da sua própria família. Porque são as pessoas que mais podem ajudar você a conseguir os seus projetos. Então, essa é a primeira parte com relação aos amigos do paralítico. Agora, Jesus disse para o paralítico que os pecados dele estavam perdoados, né? Ele falou, filho, perdoados estão os teus pecados. E os escribas e os fariseus disseram assim que Jesus estava blasfemando, né? E aí Jesus disse para eles assim, qual é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe levanta-te, toma o teu leito e anda? Então muitas vezes as pessoas não acreditavam ali que Jesus era o Filho de Deus. Nós estamos no século XXI com o desenvolvimento de tecnologia em termos de celular. O ser humano já chegou na Lua, já está descobrindo outros planetas, já conseguiu inventar muitas máquinas e já conseguiu realizar muitas coisas incríveis e já inventaram o exoesqueleto, que é uma máquina que você pode instalar nas suas costas e que com alguns comandos permitem que uma pessoa que não tem mais o movimento nas pernas possa caminhar. Mas o exoesqueleto ainda é muito caro. Não está disponível para qualquer pessoa comprar um exoesqueleto para poder sair andando pelas ruas. Então as pessoas, os que são mais abastados, conseguem comprar uma cadeira de rodas elétrica, conseguem usar carros automáticos, carros elétricos. Mas nós vemos que não está disponível para todas as pessoas receberem uma cura como a de levantar-se da cama e começar a caminhar e carregar a sua própria cama. Quando Jesus disse que perdoados estão os seus pecados, nós vemos que Jesus, quando viu aquele paralítico na frente dele, a primeira preocupação foi com a alma dele. Jesus se preocupou em perdoar os pecados dele. E isso nos traz um ensinamento. Qual é o ensinamento? Deus está mais preocupado com a salvação da tua alma do que com os bens que você pode adquirir na terra. Deus está mais preocupado com a salvação da tua alma do que com o casamento que você quer obter. Deus está mais preocupado com a tua alma do que qualquer coisa que você possa conseguir. Por mais caro que seja o carro que você tenha, o carro não deixa de ser uma lata. Se você pegar um martelo e começar a bater numa Ferrari, você quebra aquele carro e por mais caro que ele seja, o valor dele se perde. Se você está buscando uma casa, se você colocar ali determinadas dinamites, bombas, você consegue destruir um prédio inteiro. Nada que você possa juntar aqui na terra vai perdurar. Mas a tua alma, ela tem um valor infinito. Por isso Jesus, falando aqui agora a respeito dessa questão, falou
no Evangelho de Mateus, Mateus registrou, o evangelista Mateus registrou no capítulo 6, no versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse versículo não significa que as pessoas não devem lutar para obter sucesso naquilo que realizam na terra. Nós lemos em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 6 até o versículo 11, que o rei Salomão condena aqueles que ficam dormindo muito e aqueles que não realizam o trabalho diligente para terem prosperidade e riqueza. O que Jesus quis dizer com essa passagem é que as pessoas não podem colocar o seu coração em primeiro lugar em buscar riquezas e tesouros na terra, esquecendo da sua alma. É isso que Jesus quis dizer. Ter isso em mente é importante para que não exista uma distorção na pregação da palavra. Se você não tem prosperidade e se você não tem riqueza, porque você não aplica de maneira adequada os talentos que Deus te deu, você está cometendo pecado. Eu não vou fazer a leitura da parábola dos talentos aqui, porque o objetivo é meditarmos em Marcos capítulo 2. Mas todos conhecem a parábola dos talentos e sabem que Jesus mandou tirar o talento do último que havia enterrado para o primeiro, que havia recebido 5 e havia multiplicado para 10. Deus coloca recursos na mão de quem sabe usar os recursos e arranca da mão daqueles que não fazem a sua parte e os deixa sofrendo a miséria. Tanto que lá em Provérbios, quando nós lemos o texto, Salomão fala que quem fica de mão cruzada, dorme um pouco, depois passa mais um tempo, vai receber a pobreza como um ladrão. Então, entenda que quando Jesus, nessa passagem da cura do paralítico, primeiro curou a sua alma, dizendo que estão perdoados os seus pecados, aqui no versículo 9, o que Jesus quis demonstrar é: a minha preocupação primeiro é com a alma. Mas além da alma, o ser humano também tem o dever, a responsabilidade de ser uma boa testemunha de Jesus. E uma boa testemunha de Jesus é uma testemunha que faz aquilo que as Escrituras determinam. E as Escrituras determinam que é preciso ser diligente em tudo aquilo que você faz. Como as pessoas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus tinha o poder de perdoar os pecados, Jesus veio e fez a seguinte pergunta: o que é mais fácil de dizer? É mais fácil dizer: levanta-te, estão perdoados os seus pecados? Ou que ele levante e ande? Né? Jesus veio e falou isso aqui no versículo 8. Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí vem o versículo 10, né? Jesus fazendo essa pergunta, quis dizer para eles: veja, nós estamos no século 21.
E ainda hoje, um paralítico não consegue se levantar, a medicina ainda não encontrou uma resposta definitiva para a cura de um paralítico. Mas Jesus vem e fala para eles, na frente deles, ó, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Quando isso acontece, Jesus estava validando o poder que ele tem para perdoar os pecados. Era como se Jesus dissesse: façam isso então. Se nós estivéssemos nos dias de hoje e Jesus dissesse para um paralítico, levanta e anda, ele estaria mostrando que ele está acima da medicina. Que aquilo que o ser humano não pode fazer, ele pode fazer. Que salvar a humanidade, perdoar os pecados do ser humano e reconciliar o ser humano com Deus é algo que só ele pode fazer. Então Deus, ele realiza milagres com o propósito de revelar que ele realmente era o Filho de Deus. Essa é a segunda parte de Marcos capítulo 2. Vamos agora para a terceira parte. A terceira parte nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 17. E nessa parte nós vemos o chamado de Mateus. Mateus, o evangelista Mateus. Mateus também é conhecido como Levi. Então nós vamos ver aqui, ó. E tornou a sair para o mar. Aqui, e tornou a sair para o mar, está falando a respeito do mar da Galileia. Está falando a respeito do mar de Tiberíades. Ou seja, Jesus esteve em Cafarnaum, curou esse paralítico que foi colocado na casa da sogra de Pedro, porque nós vemos aqui que ele estava em casa. Era a casa que é a casa de Pedro, que era a sogra de Pedro, morava em Cafarnaum. E quando nós lemos o capítulo 1, nós vimos que foi lá na casa da sogra de Pedro que ele ficou hospedado, porque ela estava com febre, ele a curou e logo ela os serviu, né? Então ele estava em casa. Se ele não ficou hospedado na casa da sogra de Pedro, vamos considerar aqui uma outra hipótese, era uma casa em que eles estavam ali e que todas as pessoas de Cafarnaum ficaram sabendo. Mas lendo Marcos capítulo 1, a impressão que fica é que eles ficaram hospedados na casa da sogra de Pedro. Porque o contexto não dá um sinal de que eles foram para outra casa, porque fala que logo que ele curou a sogra de Pedro e logo ela os serviu. E na sequência já fala que se ajuntaram várias pessoas na porta da casa. Então o contexto todo dá uma indicação de que em Cafarnaum eles estavam na casa da sogra de Pedro. Aí nós vemos que logo que Jesus curou esse paralítico, ele tornou a sair para o mar, ou seja, ele tomou seus 4 discípulos, que eram Pedro e André, os filhos, né, os 2 primeiros discípulos, e Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, e voltou para o mar da Galileia, e tornando a multidão, ia ter com ele. E ele os ensinava, versículo 13, versículo 14, e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Versículo 15, e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, ou seja, na casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Versículo 16, e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Versículo 17, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa passagem da Bíblia que conta sobre a conversão de Mateus está referida também, ela é também contada no Evangelho de Mateus. O próprio Mateus, quando escreve o Evangelho de Mateus, faz referência à sua conversão no capítulo 9. Só que no capítulo 9, ele conta assim, nós vemos que Mateus, no capítulo 9, ele conta também
da cura desse paralítico. Ele fala assim, ó, capítulo 9 de Mateus: E entrando no barco passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Veja, quando Mateus fala e chegou à sua cidade, nós vemos que Jesus operou tantos sinais em Cafarnaum que Mateus chega a chamar a cidade de Cafarnaum como a sua cidade. Ou seja, como se a cidade de Cafarnaum fosse uma cidade em que Jesus visitou muitas vezes. Mas, na verdade, Jesus cresceu em Nazaré, né? Que tanto Nazaré quanto Cafarnaum eram cidades que ficavam na região da Galiléia. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Veja que Mateus não conta que esse paralítico foi trazido pelos 4 amigos. O único evangelista que conta que esse paralítico foi trazido pelos 4 amigos é Marcos. No livro de Lucas, a cura desse paralítico também é contada no capítulo 5. Eu não vou abrir o texto de Lucas no capítulo 5 para fazer a leitura, mas se você quiser depois abrir o texto só para fazer um exame a respeito da cura desse paralítico em Cafarnaum, você verá que em Lucas no capítulo 5 e em Mateus no capítulo 9, eles só contam que esse paralítico foi curado por Jesus. Mas Marcos é o único que dá esse detalhe, que esse paralítico na verdade entrou na casa por meio da ajuda dos seus 4 amigos. E vamos ver aqui, ó. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? 5. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Versículo 7. Levantando-se foi para a sua casa. Versículo 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Versículo 9. E Jesus passando, aqui no versículo 9, Mateus começa a contar a respeito da sua própria conversão. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Versículo 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Aí no versículo 13, Jesus fala ainda para eles: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aí no versículo 14, Mateus conta a respeito dos discípulos, que algumas pessoas perguntaram para Jesus por que os discípulos de João jejuavam, e no versículo 16, Jesus fala a respeito dos odres velhos e do vinho novo, né? E esses mesmos textos aqui são contados por Marcos no capítulo 2. Nós vamos ver que Marcos, capítulo 2, conta exatamente a mesma coisa que Mateus, capítulo 9. Logo na sequência aqui, que Jesus conversa, que Jesus chama Mateus para que siga ele e vai até a casa de Mateus para fazerem uma refeição, e ali se ajuntam muitos publicanos e muitos pecadores, nós vamos ver aqui que Jesus fala exatamente a mesma coisa, que Marcos, ele relata a mesma coisa. Ele fala aqui, a mesma coisa que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Logo depois que Jesus fala isso, os discípulos de João e os discípulos, algumas pessoas vêm para Jesus e perguntam por que os discípulos de João jejuavam, e logo na sequência, Jesus fala a respeito dos odres velhos e do vinho novo, aqui em Marcos, no capítulo 2. E se nós abrirmos Lucas, no capítulo 5, esses episódios
são contados na mesma sequência, porque Jesus permitiu que 3 evangelistas diferentes contassem a mesma história. Essa pergunta é que fica. Jesus permitiu que pessoas diferentes contassem a mesma história e que todos esses relatos estivessem dentro da Bíblia para nós termos a confirmação, porque Jesus dizia que por 2 ou 3 testemunhas uma palavra é confirmada. Então, quando nós temos o relato de Mateus contando sobre esses fatos, contando que nesse dia em que Jesus estava passando pelo mar, ele conheceu Mateus, e aí depois ele foi na casa de Mateus, e quando ele chegou na casa de Mateus, Mateus era um publicano e ele estava na alfândega, e que ele se alimentou com publicanos e pecadores. E os fariseus apareceram e disseram: ele está comendo com pecadores e publicanos. E logo na sequência vieram algumas pessoas e perguntaram a respeito de por que os discípulos de João jejuavam e eles não. E Jesus responde. E logo na sequência Jesus fala a respeito dos odres velhos e do vinho novo. Quando os 3 falam a respeito desse fato, como que tendo presenciado ele, nós temos o relato de 3 testemunhas, falando que naquele dia o que aconteceu foi exatamente isso. E aí nós temos a confirmação de que esse fato não é um fato que não ocorreu. Quando as pessoas estão dentro de um tribunal fazendo o julgamento de um processo, os juízes e os promotores, eles convocam várias testemunhas que estavam próximas, que estavam no local de um crime. Elas fazem com que um por um que cada uma das testemunhas seja ouvida em separado. E eles colhem o relato de cada uma delas. Quando várias testemunhas falam que confirmam um mesmo fato, a justiça fala: olha, várias pessoas diferentes que estavam ali disseram que viram isso, isso e isso. E elas dizem: isso é tomado por verdadeiro. Então, é por isso que Jesus permitiu que os evangelistas falassem a respeito dos fatos que ele fez, que ele operou. É isso que dá validade e que prova que Jesus realmente operou as obras que ele operou. E esse texto de Marcos, capítulo 2, precisa ser lido em conjunto com Mateus, capítulo 9, e com Lucas, capítulo 5. Então, essa é a questão aqui. Então, com isso, nós fechamos essa segunda parte, que é Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 17. Nós vemos aqui, fechamos não, temos que fazer ainda algumas observações. Jesus, ele não faz primeira observação, no versículo 13. Onde foi que Jesus chamou Mateus? O versículo 13 fala que ele tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. Que mar é esse? É o mar da Galileia. Então, lendo Marcos capítulo 1, nós vemos que os 2 primeiros discípulos que Jesus chamou foram Pedro, André e Pedro. Os 2 segundos que Jesus chamou foram Tiago e João. O 5º discípulo que Jesus chamou foi Mateus. Todos eles foram chamados quando Jesus estava caminhando, seguido. Aqui no capítulo, quando Jesus chamou Pedro e André e Pedro, ele estava começando o ministério. Depois, quando ele chamou Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ele ainda estava apenas com os 4. Depois, quando ele chamou Levi, que é Mateus, aí ele já estava com uma multidão, porque ele já havia operado em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, vários milagres. E aí já havia uma multidão que acompanhava Jesus. E enquanto ele caminhava, ele encontrou o 5º discípulo, também no mar da Galileia. Jesus estava caminhando e encontrou a Mateus, a Levi. Então veja que Jesus,
Aqui nós tiramos mais uma lição. Jesus, ele caminha como um ser caminha sobre a terra por intermédio da nossa vida. Eu e você e todas as pessoas, todos nós, na medida em que vamos exercendo influência nas pessoas da nossa casa, nas pessoas da nossa família, nos nossos colegas de escola, de trabalho, de faculdade, de onde quer que nós passamos, até mesmo quando nós estamos em um ponto de ônibus ou quando estamos num carro dentro de um veículo que nos leva para algum lugar, ou quando estamos de carona com alguma pessoa, com algum amigo, em todos os momentos, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos aqueles que temos a responsabilidade de revelar quem Jesus é. Aqui, Jesus estava caminhando no meio da multidão. Hoje, Jesus caminha no meio da multidão por meio de nós. Nós somos responsáveis por mostrar e revelar Jesus no meio das pessoas com quem nós estamos nos relacionando e que convivem conosco. Então Jesus estava passando ali no mar da Galileia e ele encontrou Mateus. Quando Jesus encontrou Mateus, Jesus não mostrou preconceito, ele não discriminou Mateus porque Mateus era publicano. Aqui existe um contexto: os publicanos eram cobradores de impostos e muitos publicanos não tinham, por terem o poder de cobrar impostos, cobravam impostos além daquilo que era devido das pessoas. E por cobrarem impostos além daquilo que era devido, muitos publicanos ficavam ricos. E isso gerava nas pessoas uma revolta. Então as pessoas olhavam para os publicanos e tinham má referência dos publicanos. Então, quando Jesus entra na casa, primeiro, quando Jesus chama um publicano, era como as pessoas ficavam escandalizadas. Era como dizer assim: por que um publicano merece salvação? A pergunta que fica para nós é: quem somos nós para dizer que um homicida, que uma prostituta, que um estuprador, que um pedófilo? É difícil de dizer isso, porque nós temos preconceito, porque nós olhamos e sabemos que essas atitudes são graves. Nós sabemos que atacar uma criança, atacar uma mulher, atacar pessoas que são frágeis é um ato de covardia. Matar o próximo é um ato covarde. Mas nós vemos que Deus chamou Moisés, e Moisés foi um homicida. Nós vemos que Deus, ele veio e disse que ele morreu por todos e que ele trouxe o perdão para todos. Então, se ele perdoou a todos, nós vemos no livro de João, no capítulo 4, que havia uma mulher samaritana. Eu não vou abrir o texto de João capítulo 4, eu vou fazer um resumo aqui. No livro de João, no capítulo 4, Jesus encontra uma mulher que era samaritana. A mulher tinha dois problemas. Primeiro, que ela era samaritana. O povo judeu não conversava com os samaritanos. O segundo problema, ela tinha tido 6 maridos. E ela estava vivendo com um 7º homem. E ela tinha tido 5 maridos e ela estava vivendo com o 6º marido. E Jesus vai e fala para ela assim: olha, é verdade, Jesus falou para ela: traz o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: você falou muito bem, porque você já teve 5 maridos e aquele com quem você está também não é o teu marido. Então, aquela mulher era uma mulher que já tinha tido 5 relacionamentos e estava no 6º relacionamento. E ela ainda tinha um outro problema. Não era comum que os homens chegassem e estivessem falando ali com uma mulher. 3 barreiras, Jesus quebrou as 3. Falou: não importa que eu sou um homem, estou conversando com uma mulher aqui no poço,
Segundo, não importa que ela é samaritana. Terceiro, não interessa que ela já tenha tido outros homens. Um quarto ponto para nós pensarmos: as pessoas ali da cidade certamente conheciam a mulher, porque não era uma coisa comum uma mulher ter já tido 5 maridos e estar com o sexto. Alguém poderia ver: olha ali aquela mulher samaritana, agora está conversando com Jesus. Poderiam dizer: olha ali Jesus conversando com aquela mulherzinha. Mas Jesus foi e conversou com ela. João capítulo 4. Aí depois em João, no capítulo 9, Jesus vai e fala e traz aquela famosa passagem em que as pessoas trazem a mulher. Eu falei 9, mas eu penso aqui que é o 8, na verdade. É o 8. João 8. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, versículo 9 aqui, né? Saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, nós vemos aqui que as pessoas queriam condenar aquela mulher, né? Maria Madalena. E Jesus veio e falou assim, perdoou ela. Ainda, Jesus não salvou só Mateus, né? Jesus também alcançou um homem chamado Zaqueu. Veja, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, fala: E eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Versículo 3: E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quando nós vemos aqui que Zaqueu era rico, o versículo 3 fala: E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículos 4: E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E versículo 5: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6: E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Nós vemos que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. No versículo 3, nós vemos aqui na primeira frase que ele procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. Não podemos ser aquela multidão que fala para um rico que ele não é digno de herdar o reino de Deus. Existem pessoas no mundo cristão que, por passarem dificuldades econômicas e financeiras, olham para os ricos como se os ricos fossem os seus inimigos, como se os ricos fossem responsáveis pela destruição de todo mundo. Os responsáveis pela destruição de todo mundo são os corruptos, não os ricos. Aqueles que enriquecem por meio da trapaça, do engano, da mentira, da corrupção, lavando dinheiro, esses causam grandes destruições. Mas aquelas pessoas que empreendem, que procuram dar trabalho para as pessoas, que procuram ajudar nos projetos de educação, de ensino, de desenvolvimento, de ciência, de tecnologia, essas pessoas são ricas por merecimento.
porque elas fazem o trabalho delas. Aquele que planta e traz alimentação para as cidades, essas pessoas que lutam o dia a dia, empreendendo, procurando investimentos para o desenvolvimento do país, essas pessoas estão realizando a obra de Deus, estão dando alimentação, estão trazendo crescimento, desenvolvimento para o país. Por que você não pode ser também uma pessoa que enriquece desenvolvendo o teu trabalho? Pode ser um trabalho de costura, pode ser um trabalho de distribuição de alimento, pode ser um trabalho de escrever um livro em que você conta a tua história, que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Pode ser crescendo a tua oficina, pode ser fazendo um curso onde você possa ganhar habilidades novas para que você possa ter uma segunda, uma terceira ou quarta fonte de renda, para que você tenha mais riqueza e prosperidade, para que você possa anunciar mais o reino de Deus, para que mais pessoas possam ser alcançadas e influenciadas por você, para que o reino de Cristo possa crescer. Então nós vemos que a questão não está em ser rico, mas a questão, esse homem, ele era rico, ele era chefe dos publicanos, né? E ele procurava ver quem era Jesus. Não vamos fazer parte da multidão que faz um coro dizendo: todo rico é ladrão. Existe o rico que é ladrão porque é corrupto, mentiroso, trapaceiro, desonesto e enganador. E existe o rico que é trabalhador, dedicado, responsável, que dá emprego e que se preocupa com o desenvolvimento do país. Você pode ser esse rico que ajuda no desenvolvimento do país e da nação. E aqui fica um outro texto sobre Zaqueu. Veja que, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Não vamos ser essas pessoas que ficam apontando o dedo para condenar o próximo o tempo todo, falando mal a respeito da vida do outro. Entrar no Instagram, na internet, para ver a vida dos outros, para ficar apontando o dedo para outras pessoas, não vai mudar em nada a sua vida. Seja uma pessoa que exerce uma influência, que as pessoas tenham uma memória de você, que você é uma pessoa que realiza transformação e mudança, que você é um exemplo de Cristo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Muitas pessoas não prestam atenção nessa parte final do que Zaqueu disse para Jesus. Ele falou aqui: se em algum... Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui esse texto, aqui é a parte final do versículo. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Nós vemos aqui que Zaqueu não disse: eu já enganei muita gente e eu vou devolver de maneira quadruplicada. Já ouvi pessoas lendo esse texto dizendo: veja que Zaqueu era um enganador, veja que Zaqueu era um trapaceiro. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele era chefe dos publicanos, fala que ele era rico. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que havia, quando nós lemos a história dos evangelhos, nós vemos que no Império Romano havia publicanos que eram cobradores de impostos, né? Fazendo um comparativo com os dias atuais aqui para a realidade do Brasil, poderíamos dizer que ele era um fiscal tributário, talvez um auditor da Receita Federal, um auditor da Receita Estadual, um auditor que vinha para fazer a fiscalização do pagamento dos tributos, dos impostos. E ele fala assim, trabalhava com isso, ele fala: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E aí Jesus vem e fala: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.
Então, quando ele fala aqui em Lucas 19 que ele também é filho de Abraão, todas as pessoas são chamadas para o reino de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 5, Eu vou partir para o encerramento, porque eu vi aqui que nós já estamos com 1h15 de gravação. E eu não vou passar de 1h30 para fazer o comentário, né? Se a gente ficar comentando, acaba pegando vários, né? A Bíblia tem muitos assuntos, né? Então nós vamos aqui, o terceiro ponto é do versículo 13 até o versículo 17, né? Que Jesus fala a respeito do chamado de Mateus, e nós podemos tirar aqui que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Não cabe a nós fazermos o julgamento das pessoas. E aqui no livro de Tiago, nós lemos aqui, deixa eu ver se eu encontro esse versículo. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 9, está escrito aqui que, no versículo 8, se cumprires conforme a escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, no versículo 9, né, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, nesse capítulo de Tiago, capítulo 2, versículo 9, nós vemos aqui que Tiago fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não cabe a nós fazermos qualquer tipo de acepção com relação a publicanos, prostitutas, criminosos, homicidas, quem quer que seja, porque Jesus perdoa todos dos seus pecados, porque Jesus entende qual foi a razão pela qual aquela pessoa cometeu aquele pecado naquele momento. Jesus chamou Moisés e Moisés era um homicida. Então, Jesus chamou Davi, e nós vemos que Davi foi um homem de guerra, que matou muitas pessoas. Jesus chamou Maria Madalena, conforme nós lemos ali em João capítulo 8, que era uma prostituta, e detalhe, ela foi pega no próprio ato adulterando. Depois Jesus conversou com uma mulher que era samaritana, né, e que já tinha tido vários relacionamentos. Então, quem somos nós para querermos condenar as pessoas? E quem somos nós para darmos mais valor a algumas pessoas e discriminar outras pessoas? Vamos agora para o versículo 18. O versículo 18 até o versículo... até o 20 fala a respeito de jejum. Então nós vemos aqui, ó, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Versículo 19. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Versículo 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então, Jesus aqui está falando a respeito dele mesmo. Está dizendo assim, ele é o esposo, ele estava junto com a igreja, com os filhos das bodas, ou seja, com aqueles que estavam participando do casamento. E ele, como esposo, estava dando alimento espiritual para eles. Ele próprio é o pão da vida.
Então ele fala, enquanto a pessoa, existem fases na vida de cada pessoa. Aqui, do versículo 18 até o versículo 20, nós podemos extrair o seguinte: na vida do cristão existem fases. Qual é a fase que você está vivendo nesse momento? Existem fases em que o jejum é necessário para que você possa se aproximar mais de Deus, para que você possa alcançar respostas de Deus. Nós vemos na Bíblia várias passagens que falam sobre a relevância do jejum. Em Daniel, no capítulo 10, a Bíblia conta que ele jejuou durante 21 dias para que ele pudesse obter uma resposta de Deus. A resposta que ele precisava demandou dele um sacrifício de 21 dias de jejum. Nós vemos também que Jesus fala no Evangelho que existem castas de demônios que só podem ser expulsas por meio do jejum. Nós vemos aqui no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que Jesus fala sobre, no versículo 20, versículo 29, nós vemos aqui, no versículo 29, Jesus fala sobre a importância do jejum. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos ler aqui os versículos anteriores, só para vermos aqui o que aconteceu. Vamos ler aqui do versículo 20, Marcos 9, do versículo 20 ao 29. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Versículo 26. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não pudemos nós expulsar? Versículo 29. E Jesus disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, voltando para o texto de Marcos, no capítulo 2, nos versículos 18 até o versículo 20, quando as pessoas perguntaram para Jesus por que os discípulos de João jejuavam e dos fariseus também, Jesus quis dizer que ele, como esposo, estava com eles. Então, não havia por que jejuar. Mas Jesus disse, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Nós lemos o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 20 até o versículo 29, para mostrar que demônios existem e precisam ser expulsos da vida das pessoas. Mas para ter autoridade para expulsar os demônios, é necessário que exista jejum. Os discípulos estavam com Jesus, mas eles não haviam recebido autoridade para expulsar os demônios, e quando eles perguntam para Jesus por que eles não conseguiram expulsar os demônios, Jesus fala claramente, porque essa casta só sai com oração e jejum. Há momentos na vida do cristão que para receber uma vitória, ele terá que orar e jejuar. Sem a oração e sem o jejum, ele não conseguirá
passar por determinadas provas. Daniel, no capítulo 10, a Bíblia conta, jejuou durante 21 dias para receber aquela resposta. Então, há momentos, Jesus, antes de começar o seu ministério, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, fala que ele jejuou por 40 dias. Houve a necessidade do jejum para que ele estivesse pronto para cumprir o propósito de Deus que haveria de vir. Talvez você não tenha recebido alguma resposta mais difícil da sua vida, porque há necessidade de estabelecer um propósito de jejum. Muitas pessoas não têm persistência em relação ao jejum. Então, busque fazer um propósito. Por exemplo, você pode fazer um propósito de 90 dias de oração, dependendo da causa que você tem. 90 dias de oração, 90 dias de jejum. Você pode fazer um jejum, por exemplo, como Daniel fez. No livro de Daniel, a Bíblia conta que ele e os amigos dele fizeram um jejum alimentando-se apenas com legumes, com a finalidade de se dedicarem exclusivamente a Deus. Então, você pode fazer um jejum escolhendo, por exemplo, alguma alimentação que você goste bastante e se privar dessa alimentação por um certo período de tempo, por 7 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias ou 90 dias, realizando propósito, e pode fazer uma renovação de propósitos de jejum, de tempo em tempo, colocando o mesmo projeto de maneira específica, pedindo que Deus dê uma resposta a você. Agora vem a outra parte que fala sobre... Essa é a quinta parte. Versículo 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Como você pode viver uma nova vida se você continua com as vestes velhas? Como você pode viver uma nova vida se você quer colocar vinho novo em odres velhos? Se você coloca o vinho novo em odres velhos, os odres que eram os recipientes onde era colocado o vinho, quando não suportavam a fermentação do vinho novo e acabam se rompendo. Você não pode ter uma nova vida, um novo casamento, um novo relacionamento familiar, uma nova relação com seus colegas de trabalho, uma nova atividade profissional e uma nova posição, se você mantiver os mesmos pensamentos, se você estiver carregando a mesma estrutura mental que você tem a respeito da sua vida. Não tem como você obter um casamento se você deixa que as pessoas à sua volta digam: é muito difícil hoje em dia de você encontrar alguém. Não tem como você sair para empreender se você continua andando com pessoas que têm a mentalidade de trabalhar como empregados em uma empresa. Não tem como você escrever o seu livro para influenciar pessoas se você anda com pessoas que não acreditam nelas mesmas. Elas vão dizer que isso dá muito trabalho. Então você precisa refazer a sua mentalidade. Você precisa aproximar a tua comunhão com Deus para que você tenha odres novos, para que você tenha vestes novas, para que você tenha estrutura e pensamentos novos, para que você possa alcançar resultados novos. Procure novas pessoas, para que você possa ter novas ideias, para que você possa encontrar novos caminhos, para que você possa obter novos resultados para a sua vida. Pense em bons resultados. Procure as pessoas que já alcançaram os resultados que você está buscando, porque as pessoas que têm esses resultados são as pessoas que vão poder te mostrar o caminho das pedras
para que você possa chegar nesses resultados. Pessoas que não têm os resultados que você busca vão querer colocar você para um outro caminho. Busque os caminhos que vão te levar àquilo que você está buscando. Mire naquilo que o Senhor tem reservado para os seus filhos. E o que o Senhor tem reservado para os seus filhos é o melhor. Porque Deus é um pai que ama os seus filhos e que tem o melhor preparado para os seus filhos. Mas muitas vezes os filhos convivem com outros filhos que não conhecem direito o pai, que não conhecem direito o coração do pai e que por essa razão vão usar a visão que eles têm a respeito do pai para desviar você do caminho. Na história do filho pródigo, nós vemos que quando o filho mais novo, que gastou todo o dinheiro do pai, voltou, o mais velho ficou com raiva e disse: eu tenho estado na sua casa e o Senhor nunca matou o boi cevado. E naquela história que Jesus conta, Jesus fala: você sempre está comigo e você nunca me pediu. Talvez você está fazendo a coisa certa e você pensa: eu não posso pedir para Deus isso. Você pode tudo, você é filho. Mas cabe a você pedir a Deus. Deus ele só não vai te dar se ele perceber que você vai colocar o teu coração nessa coisa, que você vai colocar o teu coração mais no marido, na esposa e no filho do que nele. Aí você estará desviando do alvo. O primeiro alvo, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você entender isso e amar as coisas e amar depois o próximo como a você mesmo, ou seja, amar a Deus em primeiro lugar, amar a sua própria vida. E amar a sua própria vida significa amar a sua alma. Significa amar e se preocupar com a tua salvação em primeiro lugar. Porque nós vemos que Jesus, quando curou esse paralítico, a primeira coisa que Jesus falou para ele foi: perdoados te são os pecados. Depois que Jesus foi levantar ele da paralisia. A preocupação de Deus é com a tua alma. Se você ama você mesmo, você vai entender isso e vai se preocupar primeiro com a tua alma. E depois, da mesma forma como você se preocupa com a tua alma, você vai se preocupar com a alma das pessoas que estão à sua volta para que elas sejam alcançadas para o reino de Deus. E vai se preocupar também em obter todas as promessas de Deus sobre a sua vida. E vai se dedicar e se esforçar e se empenhar para dar a melhor versão que você tem para o reino de Deus e para a terra, para que por onde você passar, você possa ser o bom cheiro de Cristo. Nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos o bom cheiro de Cristo para exercer influência nas pessoas que estão à nossa volta. Agora, voltando para Marcos capítulo 2, a última parte, a sexta parte é do versículo 23 até o versículo 28. Essa é a última parte do estudo de hoje. Versículo 23 a 28. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. 24. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? 25. Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Versículo 26. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Nessa passagem aqui, nós vemos que aonde que está essa passagem? Do que Jesus está falando aqui, né?
que Jesus está falando aqui a respeito de Davi, né? Que eles, primeiro aqui ele estava num sábado. O que a gente pode tirar aqui desse texto, do versículo 23 até o versículo 28? Algumas observações aqui. Primeira coisa que a gente observa, era um sábado e Jesus, os discípulos estavam colhendo espigas e comendo. E os fariseus disseram que eles estavam fazendo coisas ilícitas, porque eles estavam colhendo espigas no sábado, que era dia do descanso. Jesus vai e fala no versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que Jesus estava ensinando? Quando Deus criou o sábado para ser guardado, Deus criou o sábado dizendo que era sagrado. Deus queria dizer para o seu povo que era necessário que houvesse um tempo de descanso. Deus fala para as pessoas não ficarem só trabalhando, trabalhando e trabalhando. Tem pessoas que esquecem de cuidar do marido e da esposa, tem pessoas que esquecem de dar atenção para os filhos, tem pessoas que ficam tanto tempo na internet e não gastam um tempo especial, um tempo de qualidade para estar com cada filho. Por exemplo, com relação a essa questão dos filhos, algumas observações. Se você tem só um filho, não tem problema. Primeiro, você tem que dar um tempo para ele. Segunda coisa, o teu cônjuge, seja marido ou esposa, também tem que ter um tempo exclusivo com ele. Terceira coisa, é necessário que vocês tenham tempo juntos na frente dos filhos, para que possa se formar uma memória de que ter uma família é algo que é projeto de Deus, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se você tem mais de um filho, é necessário que você e o teu cônjuge tenham um tempo específico para cada um dos filhos, para que todos eles se sintam amados, para que todos eles sintam que não existe diferença de amor dos dois em relação a eles. Se você é sozinho, é só o pai ou é só a mãe, então, e o outro não é cristão, faça sua parte. Tenha você um momento específico e individual com todos os filhos. Nós vemos que Jacó amava mais a José e deu uma túnica especial para José. E foi isso que despertou o ciúme e a inveja dos outros irmãos, que chegaram ao ponto de vendê-lo, porque viam José como um irmão diferente, porque Jacó tratava José de maneira diferente. Tratar um filho de maneira privilegiada vai fazer com que os outros filhos tenham ciúme. Você vai instalar a divisão dentro da tua casa. E a divisão dentro de uma casa gera destruição. Então, ame a todos os filhos por igual. O segundo ponto, então, o sábado, ele foi feito para o descanso. É necessário ter descanso. É necessário cuidar da saúde da sua família. Lá no livro de Eclesiastes, existe um texto que fala que existem pessoas que ficam só trabalhando e não têm nenhum parente e ficam só juntando riqueza. O texto aqui está grifado Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho, nem irmã, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Então, nós vemos que Eclesiastes 4:8 fala, tem gente que só trabalha e não se preocupa nem em organizar a sua família. Não se preocupa com ninguém, preocupa-se só com riqueza e com dinheiro. Voltando aqui para Marcos, capítulo 2, versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, Deus criou um dia para o descanso para que as pessoas não fiquem preocupadas apenas com riqueza. Priorizar a riqueza sem
ter o tempo do descanso, sem ter o tempo do lazer é pecado. E o que muitas pessoas dizem é que nós temos que guardar o sábado. Quando Jesus operou vários milagres nos sábados e falou para que as pessoas fizessem vários movimentos durante o sábado, nós vemos que Jesus estava ensinando as pessoas que ele é que governa o sábado. Eu estou aqui procurando nesse texto a questão da cura desse paralítico que nós lemos aqui, né? Aqui não fala que a cura desse paralítico aconteceu no sábado, mas no capítulo 3 de Marcos, a Bíblia fala que ele entrou, que ele curou um homem de mão mirrada, e estavam observando, veja o versículo 2 de Marcos 3, e estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. Eu não vou ler aqui o texto de Marcos capítulo 3, mas veja que Jesus curou um homem de mão mirrada num sábado. E aqui, Jesus também estava falando para eles que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Lá em Colossenses, Paulo fala a respeito desse assunto, no capítulo 2, no versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Não é o 18, é o 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 16, Paulo fala justamente isso. Fala que ninguém vos engane com relação a essa questão dos sábados. Então, por que Paulo fala sobre essa questão dos sábados? Porque quando Paulo toma conhecimento a respeito dos vários milagres que Jesus fazia nos sábados, e ele dizia para a pessoa, toma a sua cama e vai para a sua casa, né? E os discípulos colhiam sementes para se alimentar no sábado, Jesus estava mostrando que o princípio do sábado é o princípio do descanso, é o princípio do lazer, é o princípio do significado da vida. O significado da vida não está apenas em trabalhar. O significado da vida também inclui o desfrute, também inclui o ter um tempo para se alegrar com as bênçãos recebidas do Senhor. Será que você fica o tempo todo só trabalhando e não tira nenhum momento para a sua família, para os seus filhos? Preocupado em ajuntar riqueza, como aquele homem que foi referido pelo rei Salomão em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 8? Há homem que não tem segundo, não tem filho, e, no entanto, ele não pergunta para quem vai ficar a minha riqueza e só trabalha, trabalha e trabalha? Então, a questão do sábado está relacionada a isso. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 13 até o versículo 21, Jesus conta a parábola do rico insensato. Ele fala, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Versículo 14, mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Versículo 15, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Versículo 16: E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Versículo 17: E arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18: E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19: E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Versículo 20: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Versículo 21: Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, voltando para Marcos, capítulo 2, versículo 27, quando fala que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, nós podemos relacionar o texto de Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21, que conta a parábola do rico insensato, com o texto de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 8, que fala sobre aquele homem que só trabalha e não tem descendente, não tem familiar, não tem ninguém, e ele só fica trabalhando e juntando dinheiro. É uma insensatez fazer isso, porque vai contra o propósito de Deus para a vida do homem. O propósito de Deus para a vida do homem é que ele tenha salvação. Por isso, como nós já falamos aqui nesse vídeo, quando Jesus cura o paralítico com os seus amigos, a primeira coisa que ele fala é: perdoados te são os pecados. Depois é que ele fala que ele pode levantar e andar, para provar que ele tinha poder de realizar, de dar o perdão dos pecados, que ele realmente era Deus. Esse é o primeiro ponto. Sábado é para o descanso. E Paulo vai falar lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que ninguém incomode vocês em relação a essa questão do sábado. Porque a questão do sábado é: tenha um tempo de descanso. Não precisa ser no dia de sábado. Pode ser o domingo. Aqueles que trabalham durante a semana inteira e, por exemplo, têm o direito de folga na segunda-feira. Vai ser a segunda-feira, o dia do descanso dele. Aproveite o dia do seu descanso para fazer alguma coisa que te dá prazer, que te dá alegria. Só que não esqueça de desfrutar da sua família, do seu cônjuge, da amizade das pessoas. Não se esqueça de dedicar o tempo para que você descanse, para que você possa ter saúde, para que a sua vida não seja apenas se dedicar ao trabalho. Esse é o princípio de Deus. E a segunda coisa que tem que ser apontada aqui, que tem que ser apontada não, é que nós tiramos aqui, é o seguinte: essa história, quando Jesus fala assim para os fariseus eram conhecedores das escrituras, né? No versículo 26, ele fala assim no versículo 25, né? Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Esse texto está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 21. No livro de 1 Samuel, no capítulo 21, a Bíblia fala que Davi estava com os seus homens em uma situação de fome, e eles foram até o sumo sacerdote Aimeleque. E eles chegaram e Davi disse para Aimeleque se não tinha nada para comer. E Aimeleque disse para ele assim: nós só temos os pães da proposição. E esses pães da proposição eram pães que só podiam ser comidos por homens santos, pelos levitas. Só que Davi disse, só que o Aimeleque perguntou para Davi se Davi e os seus homens haviam se privado de mulheres no dia anterior. E Davi respondeu: estamos todos santificados, nós não mantivemos nenhum relacionamento, não estamos impuros por esses dias. E aí Aimeleque disse: então, o pão, de certa forma, é um pão comum. Antes de ser um pão que foi sacrificado, né, que está oferecido para Deus, é um pão também. E então deu para Davi comer.
O que esse texto traz de polêmica é o seguinte: 1 Samuel capítulo 21 fala que quem deu o pão na mão de Davi foi Aimeleque. Mas Jesus fala assim para os fariseus: vocês não lembram que na época que como entrou Davi na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? As pessoas dizem o seguinte, ó, Marcos capítulo 2, versículo 26, revela que Jesus cometeu um erro quando falou de Abiatar, porque na verdade quem deu o pão da proposição para que Davi e os que estavam com ele comessem foi o sacerdote Aimeleque. Aimeleque era o pai de Abiatar. Só que, na verdade, Jesus falou assim, no tempo de Abiatar. Em outras palavras, Abiatar já era vivo, e Abiatar estava junto com Aimeleque, porque Abiatar, sendo filho do sumo sacerdote Aimeleque, ele vivia ali no templo. Tanto que se continuarmos a ler o texto de 1 Samuel, capítulo 22, nós vemos que o rei Saul ficou sabendo que Aimeleque ajudou Davi e foi atrás dos sacerdotes e mandou matar todos os sacerdotes. Ninguém teve coragem de matar os sacerdotes, mas teve um homem que se chamava Doeg. E esse homem, ele não era judeu, ele era de Edom, ele era edomita. E foi ele que viu Aimeleque dando os pães para Davi e alimentando os homens que estavam com Davi. Então Doeg foi a pessoa que denunciou Aimeleque, o sacerdote. E aí quando o rei Saul foi até o templo e mandou matar todos os sacerdotes, a Bíblia conta em 1 Samuel, no capítulo 21, no capítulo 22 ali, que ele matou 85 sacerdotes. E o único que escapou foi Abiatar. E Abiatar foi e contou para Davi. E aí Davi até comentou com Abiatar, dizendo, eu sabia, porque eu vi o Doeg ali dentro. E eu sabia que ele ia denunciar a gente. No final, Jesus, quando está aqui, ele fala assim, contando a respeito desse episódio, que está relatado em 1 Samuel, capítulo 21 e capítulo 22, ele fala assim, vocês não lembram que o sumo sacerdote deu o pão da proposição, que só poderia ser comido pelos sacerdotes, para Davi? O que Jesus estava querendo dizer aqui é o seguinte, as pessoas querem ser muito legalistas, elas querem colocar regras para as pessoas seguirem a Deus. E regras, como por exemplo essa, de que tem que guardar o sábado, de que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você tem que analisar qual é o propósito, qual é a finalidade daquilo que foi estabelecido por Deus. No caso do sábado, a finalidade de Deus era: não esqueçam de descansar, não esqueçam de que depois do trabalho vem o tempo do descanso. Não se esqueçam que o pão que estava ali para a proposição era para que os sacerdotes, os levitas, tivessem alimentação. Mas o pão, como o próprio Davi falou, não deixa de ser um pão comum. Se uma pessoa está passando fome, se uma pessoa está passando necessidade, e o levita que recebeu aquela oferta que era para ele se alimentar, não compartilha daquilo que ele recebeu de Deus com uma outra pessoa que está passando fome, dizendo, isso aqui é sagrado, ele está cometendo um desvio na interpretação da lei de Deus. Porque a interpretação da lei de Deus sempre passa por dois princípios. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus, eu sei que Deus me deu o pão. Se eu amo a mim mesmo, eu sei que quando eu tenho fome, eu preciso comer. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, ele está com fome. Deus quer que ele também não morra de fome. Então eu vou compartilhar o pão com ele para que ele não morra de fome. Então Jesus muitas vezes fazia a correção da interpretação que as pessoas dão para a palavra. Tem pessoas que dizem,
você tem que usar tal e tal roupa, você tem que comer tal e tal coisa, você tem que fazer tal e tal coisa. Então, qual é a finalidade do mandamento de Deus? É preciso refletir no que Deus quis dizer. Quem interpreta o mandamento pelo mandamento puro vai dizer, está escrito, guardarás o sábado. Então eu tenho que guardar o sábado. Jesus está dizendo, o sábado foi criado para o homem e não o homem para ficar escravo do sábado. Ou seja, a interpretação correta é, o sábado foi feito para lembrar o homem de que ele tem que descansar e que ele tem que cuidar da sua vida em todas as áreas, inclusive do descanso, porque o descanso é importante. Então, o sábado, ele tem essa finalidade. Essa é a meditação de Marcos, capítulo 2. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui no link da descrição todas essas passagens que nós lemos e também vou deixar a divisão aqui dessas partes que foram referidas no estudo para que para facilitar, né, a visualização de cada parte que foi estruturado esse estudo. Então, se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, né? E se inscreve para receber outros estudos e meditações a respeito das Escrituras. Se alguém está vendo esse vídeo e tem interesse em relação a algum outro livro da Bíblia também, deixa nos comentários que na medida em que nós vamos gravando esses vídeos, nós vamos dando atenção a novos estudos, novas meditações, para que possamos divulgar a palavra de Deus, para que possamos nos aproximar mais do Senhor, alcançando mais a sua graça e o conhecimento das coisas do reino de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.